Quer dizer, então a China estava crescendo a 10% ao ano, piorou muito porque baixou para 7%, mas está mais do que o dobro da média mundial das últimas décadas. Quer dizer, essa situação, quer dizer, isso é a situação atual. Então, como é que vai ficar isso? Existe um outro índice que tenta captar o desenvolvimento humano, quer dizer, saúde, expectativa de vida, etc. Mas, se a gente vê, é a mesma coisa aqui. Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e Nova Zelândia continuam sendo os líderes. O Brasil está intermediário e a área e África no final. Então, teve um economista romeno, radicado nos Estados Unidos, chamado Nicolas Georgescu Reagan, que disse, aquele ciclo lá, circular, em que pode crescer indefinidamente, tem algo errado, porque a economia está sendo estudada com variáveis econômicas. Né? Qualquer crescimento de qualquer coisa, uma é equivalente à outra. Não, não é, não. O crescimento na pesquisa tecnológica, na pesquisa científica, tem um potencial muito maior do que o crescimento de uma outra coisa qualquer. Então, esses autores aí, baseado nesse autor, montaram em substituição àquele fluxo circular que continua nos livros de economia, um diagrama mais realista. A Terra está no espaço, aqui nessa corzinha aqui é o espaço. Está escrito energia, mas na realidade o Sol. A Terra recebe energia do Sol e devolve para o espaço uma parte da energia, mas o fato é que ela recebe constantemente a energia do Sol. Então ela não é um sistema isolado. Aqui, com fundo branco, está o meio ambiente da Terra, a Terra, digamos. Né? E nessa outra cor está o sistema econômico. Então, como é que é a teoria econômica atual? Você tem produção e consumo, né? Isso é aquele ciclo circular. Quer dizer, a área de produção produz e manda os produtos para o consumo. Os consumidores mandam dinheiro para cá. Então, isso aqui é meio de dinheiro e sem dinheiro. Dinheiro não é um meio físico. Isso aqui pode circular eternamente. Além disso, como a produção gera lucros, então ela vai aumentando um estoque de capital em forma de dinheiro. Então, o que falta? Quer dizer, então, esse circuito aqui, com as setas em azul, são como a economia estudada hoje. Agora, o que falta? Falta várias coisas. O consumo e a produção produzem rejeitos, poluição, coisas sujas, coisas poluentes, que mandam para o ambiente. Certo? Então, quem é o responsável pelo ambiente? Normalmente o governo é considerado, né? Então, o abacaxi fica para o governo resolver. Agora, tem problemas de rejeitos que eles se dispersam pela atmosfera, que é o caso dos gases poluentes. E aí, quem é o responsável? Qual o país que é o responsável por isso? E tem vários serviços de suporte à vida, é a água limpa, é a temperatura adequada do clima, etc. E tal. Quer dizer, é a produção de serviços ambientais, os recursos naturais de toda a natureza. Quer dizer, então, a proposta é que se desenvolva uma nova economia, que eles chamaram de economia ecológica. Então, existem correntes de economistas que se dedicam e propõem isso aqui. Existe uma Sociedade Internacional de Economia Ecológica que faz um congresso, parece que de 2 em 2 anos,
mas, no entanto, ainda não conseguiram motivar, né, os países e tal, a ONU, a mudar as coisas. Esse tipo de questão, de certa forma, foi discutido em 2012 na Conferência Rio+20. Só que, se vocês forem olhar a documentação, eles falavam em economia verde. Então, aí surge uma discussão que é bastante ideológica, não é só totalmente. Então, essas coisas aqui que não são consideradas na economia atual, a economia verde diz o seguinte: nós temos que precificar, dar preço para isso. Quer dizer, é mercantilizar a natureza e botar preço em tudo, tudo entrar no mercado. Quer dizer, o mico-leão dourado teria um preço. Se o preço for muito baixo, ele talvez diga, não precisa existir. Né? Problema desse tipo. Tem um economista dele que, então, ele analisa isso e diz que a economia tem 3 problemas principais. É a alocação eficiente de recursos, a distribuição de riqueza e a escala. A questão da sustentabilidade está mais, quer dizer, do ponto de vista ambiental está na escala, mas no ponto de vista social está na distribuição da riqueza. Eu vou pular um pouco. Aqui se mostra que aqui tem a renda per capita e aqui o índice de desenvolvimento humano. Então, com o aumento da renda per capita, aumenta o índice de desenvolvimento humano. Então, a gente vê que, assim, quando o povo é muito pobre, a partir do nível de subsistência, um pouco mais de dinheiro melhora muito. Mas depois de um certo nível, não é necessário ganhar tanto dinheiro, porque a melhoria... Então, será que esse grupo aqui precisa ganhar tanto dinheiro, ter um luxo tão grande e impedir que esses daqui subam um pouco? Né? É o lado social da questão. Aí são alguns diagramas mostrando a energia renovável. Então, a energia renovável tem um grande papel nisso. Eu não vou conseguir abordar, que eu mostro as principais fontes, quais que são renováveis, quais que não são. Aqui é interessante, esse cubo aqui mostra a quantidade de energia que a Terra recebe do Sol, e aqui, isso aqui é usado em fotossíntese, isso aqui ventos, e aqui é usado energia hidráulica. E aqui o consumo das várias formas de energia. Quer dizer, se a energia solar for desenvolvida, ela tem um potencial muito grande e não poluente, mas atualmente ela só se consegue produzir em pequena escala porque o rendimento é muito baixo. Aqui eu entrei numa discussão mais filosófica, mas que eu acho que não vai dar para abordar, vocês podem ver. Então, basicamente, o aspecto mais, resumindo, dessa discussão é o seguinte, é que existe uma discussão na economia, quer dizer, por exemplo, os cursos de engenharia têm uma cadeira de economia, não sei se continuam tendo, acredito que sim. Quando eu fiz o curso, eu tenho um pouco mais de idade que vocês, eu tive a cadeira chamava economia política. Depois tiraram essa palavra política, como se a economia fosse uma técnica similar à engenharia ou à física, só que não é. Então, existe uma questão filosófica aqui, que é o seguinte, que as ciências não são todas iguais. A ciência pode ser classificada em ciências naturais e ciências sociais. As ciências naturais, elas são baseadas nas leis da natureza, que não sabemos de onde surgiram. Quem acredita em Deus acha que quem criou as leis da natureza foi Deus. Quem não acredita diz que o mundo funciona de acordo com as leis da natureza. E essas leis não dependem da vontade humana. Já as ciências sociais, não. Elas dependem das vontades e das preferências humanas. Então, tem um conjunto de ciências
que é a sociologia, a economia, a antropologia, o direito, certo? Em que depende da vontade humana. Quer dizer, nós sabemos que, por exemplo, o governo pode proibir a venda de cigarros, o Congresso pode permitir a comercialização de drogas. Quer dizer, então, a economia não é independente da vontade humana. Então, ela é uma ciência social. Então, na essência, o que precisa ser reconhecido é que a economia é uma ciência social. Isso seria um ponto de partida adequado para abordar o desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade. Tem aqui algumas considerações. Isso aqui é interessante, que a sustentabilidade é baseada em 3 fatores principais. Quer dizer, por exemplo, o aspecto econômico e o aspecto ambiental. Então, conciliar a economia com o meio ambiente é uma coisa que é viável ambientalmente. Conciliar o meio ambiente com o social é o que é tolerável. Entre o social e o econômico é o que é equitativo. Então, o que for equitativo, tolerável, viável, é que seria o que é sustentável. Agora, aqui, rapidamente, esse economista Daley, americano, fez um diagrama interessante, procurando juntar essas coisas todas. Ele chamou o espectro meios-fim, ou contínuos meios-fim. Você tem os fins humanos, digamos, né? Os meios e os fins. Os fins e os meios, né? Aliás, aqui são os meios, aqui são os fins. Os meios últimos são a causa material, quer dizer, é o consumo de energia e o consumo de materiais. Mas a gente não consome o material diretamente. Você tem meios intermediários, são os artefatos, as coisas, a geladeira, a televisão, o ar-condicionado, o alimento encontrado no supermercado. Mas isso é o fim último da vida humana? Não, você tem fins intermediários, a saúde, segurança, conforto e tal. Mas isso satisfaz totalmente o ser humano? Não, existe uma especulação filosófica, né? Qual é a causa final, qual é o objetivo final? Existe Deus, não existe? Por que existimos, etc. e tal. Para atender esses fins, os meios têm que se adequar aos fins. Então, os meios últimos são dados pela ciência base da física. A física é que diz que energia existe, que material existe, a matéria, em termos materiais, o que é viável. Para transformar, né, a matéria bruta em artefatos, é o papel da tecnologia e da engenharia. Agora, para transformar os meios intermediários, para obter os fins intermediários, saúde e segurança, não é a tecnologia e a engenharia, é a política, o direito e a economia. Né? São as leis, são como funciona a economia, e o poder maior que atua nisso é a política. Então, faz parte da vida. Quem vai dizer se tem saúde pública, se tem segurança, é a política, mas tem que estar dentro do direito e tem que ser viável economicamente. E entre os fins intermediários e o fim último, ele propõe que quem direciona seja a ética e a arte. A ética, que são os valores que diz o que é certo, o que é errado, o que é desejável e o que não é. E o fim último é uma questão de filosofia e religião. Para fechar, um pensamento de Einstein, que além de ser um dos maiores gênios da humanidade, era também um grande filósofo. E ele dá uma pista. Os problemas não podem ser resolvidos pela mesma ordem de ideias que os geraram. Se está dando errado, se está dando problema, tem que ter uma ideia nova. Então é isso. Obrigado.
Vamos agradecer. Que assunto extenso, amplo, né? A vida toda aí colocada. Nós vamos franquear a palavra para as perguntas. Depois vamos ver se sobram uns 30 segundos para eu fazer aqui um comentário. Pode sentar aqui conosco. Pega o microfone para... Tem mais um microfone ali que eu pediria... Deixar esse microfone disponibilizado. Vamos levantar o bracinho para a gente ver quem é que quer perguntar. Alguém tem que perguntar alguma coisa. Pronto, já tem um. Depois, na medida em que surja outra pessoa interessada numa pergunta, eu peço que você faça a gentileza de deslocar o microfone. E se apresenta, por favor. Boa noite, eu quero parabenizá-lo, belíssima palestra, e ao Clube de Engenharia. Meu nome é Tadeu Morelli, eu sou engenheiro civil pela UVA desde 1983. Eu queria saber o seguinte, teve uma hora que o senhor colocou ali, a energia nuclear paralisada. Eu gostaria de saber por que ficou paralisada ali no gráfico que o senhor colocou para nós. Não, a paralisação é devido aos acidentes que ocorreram, né? O Three Mile Island, nos Estados Unidos, e depois o de Chernobyl, na então União Soviética. Então, houve uma parada. Eu tenho grandes dúvidas sobre energia nuclear, porque, como eu trabalhei na Petrobras, que é uma indústria que tem grandes riscos de incêndio, explosão, e participei, tive a oportunidade de trabalhar em projetos de engenharia, na área de projeto, e mais recentemente foi desenvolvida análise de riscos, é uma disciplina que analisa os riscos envolvidos numa operação qualquer, numa indústria particularmente, e essas análises são feitas com base em dados estatísticos de falhas de peças, de partes, de equipamentos. Então, o fato é que não se pode garantir que uma indústria não tenha acidentes. Por exemplo, na indústria de petróleo, pequenos acidentes não chegam nem ao conhecimento do público, mas pequenos incêndios, por exemplo, que são debelados em poucos minutos, ocorrem, mas já ocorreram